Vamos continuar o que a gente tinha elaborado na última aula. Lembrando que a gente fez, principalmente no encontro passado, né, conceitos e processos. Então, na semana passada, eu procurei esclarecer para vocês alguns conceitos básicos. A ideia era nivelar o conhecimento de todo mundo. E naquele segundo período à tarde, a gente começou a fazer uma atividade prática. Pedi para que vocês escolhessem uma empresa, definissem a parte estratégica e depois definissem alguns cargos dessa empresa. A nossa ideia do encontro de hoje é implementação. Eu quero hoje de manhã e à tarde, do começo ao fim, fazer todos os passos necessários para a gente implementar a gestão de competências. O objetivo no final da aula é chegar e falar, bom, essa organização fictícia que a gente criou está com a gestão de competências implementadas. A gente não vai fazer o próximo passo, que seria aproveitar esses dados para fazer um plano de treinamento, ou aproveitar esses dados para fazer um processo seletivo, mas a gente já vai ter basicamente a faca e o queijo na mão, aí, todas as informações que a gente precisa se a gente fosse começar. Então é isso que eu queria embasar para vocês. Então hoje vai ser uma atividade bastante mão na massa de novo. A gente vai continuar em cima daquela mesma empresa e aí vamos fazer passo a passo também. Hoje os slides vão ser mais chatos do que não. Isso é outra coisa. Mas os slides vão ser um pouquinho mais chatos do que na aula passada, porque vai ser uma coisa mais manual. Vai ser uma coisa mais sequência de atividade, vai ter bastante letra por slide. E eu vou de novo disponibilizar para vocês. Alguém chegou a entrar no tutorial? Eu disponibilizei lá alguns vídeos, um pedacinho que deu para gravar da aula passada, mais a apresentação, e vou colocar agora essa aula 2, que vai ser também esses vídeos que gerarem hoje, mais a apresentação. Então depois é tutorial.com.br, né? Fiquem à vontade para acessar por lá. Aqui, pessoal, não sei por que não está saindo, acho que talvez seja a resolução desse projetor, mas era aquele meu funil, níveis de competência, e tem um funilzinho assim, vocês lembram? Né? Que mostra que dentro da organização a gente tem as competências coletivas, individuais e as gerenciais. Hoje a gente não vai fazer uma separação entre as competências gerenciais, as competências técnicas e as comportamentais. A gente vai falar sempre de uma forma geral. Tá? Não é o objetivo e também não vai atrapalhar os nossos trabalhos. Mas só o que eu queria lembrar desse funil era que a gente tem as competências coletivas como a maior parte e dentro dela a gente tem as competências individuais. E que o conjunto das competências individuais são as competências coletivas e que o conjunto é maior do que a soma das partes. Lembra do 1 mais 1 é maior que 2? Né? Então só para relembrar que vocês vão perceber pela atividade que a gente vai fazer, que a hora que a gente estiver fazendo as competências organizacionais lá de cima, a gente vai ter uma visão bem mais completa da organização. A hora que a gente pular para as competências dos cargos, vocês vão ver como que a gente consegue especificar e de repente uma competência organizacional acaba nem sendo importante para alguns dos cargos. Né? Isso é algo que a gente vai acompanhar, vai perceber e de novo, na prática, na implementação vai acontecer bastante também. Então esse era o gráfico para passar. E aí eu repeti os 6 slides da outra aula, da aula passada, onde a gente falou das etapas da implantação. Então eu passei para vocês 6 passos que a gente precisa para implantar a gestão por competências, só para a gente relembrar e aí a gente vai fazer passo por passo. Primeira etapa, pessoal, do processo de implementação da gestão por competências, que inclusive se fosse qualquer outra ferramenta, também teria essa etapa, é a parte de sensibilização. Esclarecer quais são os objetivos do trabalho, esclarecer para que vai servir a ferramenta. Então, essa primeira etapa é muito importante. Vocês se lembram que eu falei para vocês que era o mais importante da etapa de sensibilização? Quem que tinha que aceitar e entender o processo? A alta diretoria da empresa. Tá? São eles que vão legitimar ou não o trabalho. Se você não tiver aceitação da diretoria durante a sensibilização, nem vai para a etapa 2. Ou, uma outra forma de falar mais positiva, né? Só vá para a etapa 2 quando você conseguir a aprovação da alta diretoria. Porque o trabalho todo vai por água abaixo se você não conseguir essa aprovação. Então, na etapa de sensibilização, a gente vai bater bola com a diretoria da empresa, mas a gente também vai bater bola com os envolvidos. Quem são os envolvidos no processo de gestão por competência? Todos os funcionários, todos os colaboradores da organização. Todo mundo tem que saber o que é e por que está fazendo parte daquilo. Vocês vão notar nas atividades que a gente vai fazer que sempre tem uma primeira etapa que é explicar os objetivos, descrever o que vai ser feito. Então a gente sempre tem que se preocupar com a sensibilização, tanto em termos gerais,
A gestão por competências, quando é implantada numa empresa, muitas vezes muda a remuneração, muda a recolocação, que é você mudar de cargo dentro da empresa, muda o quanto vai ser, quanto de treinamento você vai fazer. Então é muito importante o funcionário já captar isso no começo. E é ele que vai facilitar também você partir para as outras etapas. Aí a segunda etapa, a gente falou em definir as competências organizacionais. Inclusive vai ser a primeira coisa prática que a gente vai fazer aqui, vai ser isso. Definir quais são as competências gerais da organização. Depois que a gente define esses pilares básicos da organização, a gente vai para a terceira etapa, que é definir as competências de cada função. É claro que na nossa empresa fictícia aqui, a gente vai fazer dos 5 cargos que a gente definiu. Mas se a gente fosse para uma outra organização, seria fazer isso função por função na organização. E aí o RH tem que correr atrás para fazer esse levantamento. 4. Identificar as competências dos colaboradores. Pessoal, qual que é a diferença da etapa 3 para 4? Identificar as competências da função, identificar as competências dos colaboradores. Não necessariamente o colaborador tem competências. Exatamente, porque uma coisa é o cargo, outra coisa é a pessoa que está preenchendo o cargo. Então nessa etapa 4 é o momento onde a gente vai analisar. Tudo legal, o cargo de gerente comercial precisa dessas competências. Mas e o João, que é o gerente comercial? Quais são as competências que ele tem, que ele não tem? E melhor ainda, em qual nível? Vocês vão notar nas atividades, o Rogério Lene, vai ter até um slide, coloquei a capa do livro dele, o livro está ali também. Ele fala que a importância desse processo, dessa metodologia que ele passa, é que a gente consegue medir as coisas. Então não só a gente vai falar sobre como identificar as competências, quais são as competências, mas a gente também vai medir em que nível elas estão. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Vai ter uma parte gráfica também, são gráficos super simples de fazer, mas são gráficos importantes. Então ele vai entrar inclusive em medir o quanto, não só quais. Né? Depois que a gente identificou, a gente vai desenvolver os colaboradores. Né? Agora já é a etapa que a gente não vai fazer aqui na aula. Mas uma vez que você descobriu o que você precisa, descobriu onde que o cara está, o próximo passo é levar esse cara para lá. Né? Então desenvolver, aí você vai fazer isso através de treinamento, vai fazer programas e atividades de desenvolvimento na empresa, para o cara evoluir. A etapa 6 é acompanhar a evolução das competências. Então a gente chama de processo de gestão de competências, porque ele é contínuo. Ele não é uma coisa pontual. Ah, implementamos a gestão por competência, agora a gente nunca mais vai precisar fazer essa desgraça. Não, você vai sempre precisar fazer, sempre precisar medir. É óbvio que uma vez que você fez essa atividade inicial que a gente fez aqui, as próximas etapas vai ser só reavaliar, remensurar. Legal, você fez um desenvolvimento de colaborador, atingiu os objetivos. Chegou nas metas que você precisava alcançar, o cara está atendendo e desenvolveu as competências que você queria. Então, essa etapa 6 é só para relembrar que é um processo continuado. A gente não para aí nas organizações.